Meus irmãos e amigos e ouvintes do canal da Saudade, aqui está o irmão Francisco mais uma vez. Vou tentar gravar porque eu não sei como é que está o armazenamento do meu celular. Eu vou tentar gravar uma live falando sobre ordem e organização. Essa foto que você está vendo aí é a foto que eu mandei fazer agora, esses dias. A foto da minha linda princesa que Papai do Céu levou. E eu gosto sempre de estar perto de alguma foto dela, alguma coisa, porque é uma lembrança muito grande da minha vida com ela. Pois bem, vamos fazer uma oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa mais esse estudo bíblico de esclarecimento sobre ordem e organização da tua igreja. E que todos que assistem esse programa, esse estudo, possam pensar de como estão dirigindo as suas igrejas, qual é a organização que está tendo ali. E que tudo seja para honra e louvor da glória de Deus. Abençoe o canal da Saudade, abençoe o Instagram, porque a voz é minha, Senhor, mas a palavra é sua. Em nome de Jesus eu te peço, me abençoe e me proteja. E todos aqueles que nos assistem, eu também peço a sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Aí, meus irmãos, esse estudo que eu vou fazer agora, primeiro para nós começarmos, está lá em 2 Coríntios 14, verso 3 e 1 Coríntios 11, 16. Mas eu peço que você tome nota para você estudar depois na sua Bíblia. Por quê? Porque os versos às vezes aqui são muito grandes, para o estudo não ficar muito longo, eu leio só um trecho e você consegue ler o resto. Leia, examine as escrituras para você ter conhecimento da realidade de como se organizar a igreja de Deus. Bem, aqui tem uma pergunta. De que é Deus o autor? Deus é autor de quê? A palavra de Deus aqui diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A igreja deve haver, na igreja o quê? Paz, alegria, organização, união. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Você entendeu? Por que deu Paulo instruções a Timóteo quanto aos deveres e requisitos dos bispos e diáconos? A palavra de Deus nos responde lá em 1 Timóteo 3, verso 14 e 15, diz assim: Paulo escreveu a Timóteo: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Paulo estava instruindo a Timóteo como dirigir a igreja, para que não fosse uma igreja avacalhada, uma igreja cheia de contenda, uma igreja cheia de rumores, de inimizades. E ele estava dizendo: Timóteo, escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade.
como é que se anda na igreja de Deus? A palavra de Deus diz que na igreja, nos dias de programação, não se deve ouvir barulhos, senão só de oração. O barulho que se deve ouvir na igreja é oração, pregação. Não é barulho de sapato, de conversação, entendeu? Tem gente que entra na igreja, parece assim que o carpinteiro está trabalhando ali. Toc, 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 sapato alto. A palavra de Deus está dizendo que não deve haver essas coisas na igreja de Deus. E Paulo instruiu Timóteo a organizar a igreja de tal maneira que não se ache nela barulhos. Ensinar como é que deve se andar na casa de Deus, para que ela não seja uma igreja barulhenta, uma igreja cheia de problemas. Como deve ser feito tudo quanto pertence a Deus. Tudo quanto se faz para Deus, tudo que pertence a Deus, como deve ser feito? 1 Coríntios 14:40 diz assim: faça-se tudo com decência e ordem. Você que vai ler, aqui eu estou lendo só uma parte do versículo, você lê o resto. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que fazer na casa de Deus o quê? Tudo que nós fizermos na casa de Deus, faça-se tudo com decência e ordem. Quando começa barulheira, barulheira para cá, barulheira para cá, não tem decência. Barulho não é decente. O andar para lá e para cá dentro da igreja, o bate-papo, não é uma igreja sem ordem. Tá tudo bagunçado. E não é essa a igreja que Deus deseja para o seu povo. A ordem é a primeira lei do céu. Os cristãos são capacitados, são comparados a soldados e seu serviço ao guardarem, ao exercerem as suas funções. O cristão é como um soldado, ele recebe ordem que deve cumprir a ordem de Deus. Ande com decência e com ordem na casa de Deus. Organize a casa de Deus de maneira que não deixe barulheira, que não tenha gritaria, que não tenha conversação. É decência e ordem. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. A disciplina, a organização e direção e disciplina são necessárias em um espírito, assim são também na igreja. Tudo que você fizer, assim como no exército, tem disciplina, tem ordem, tem organização. Nós, como soldados de Cristo, devemos andar em plena organização, zelando pelos propósitos divinos dentro da sua igreja e fora da igreja. O que é essencial aos soldados na guerra? A palavra de Deus responde lá em 1 Crônicas 12:38 e diz assim: todos estes homens de guerra postos em ordem de trabalho, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar Davi rei sobre todo Israel. Os homens, os soldados de guerra que foram a Hebrom para colocar Davi como rei de Israel. Porque
já foi um sinal de ordem e de organização. Ordem e organização. Colocar no comando pessoa digna de respeito, consideração e que sabia-se que seria um homem que zelaria pelo trabalho de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos, como cristãos, procurar viver de maneira decente, organizando a igreja, sem bagunça, sem gritaria, sem estralado de sapato dentro da igreja, sem conversação, porque a igreja do Deus vivo só se deve ouvir barulho dentro dela, barulho de oração e pregação da palavra de Deus. E que instrução deu Jetro, sogro de Moisés, a seu genro? Moisés trabalhava demais, era muita gente para ele sozinho organizar. Jetro aconselhou ele que escolhesse dentre aqueles homens que trabalhavam com Moisés, homens capazes, homens dignos de exercer o trabalho na casa de Deus, para que ajudassem a Moisés. Meus irmãos, isso não foi só naquela igreja. Ali foi simplesmente para demonstrar que o trabalho de Deus não estava sendo decente com Moisés sozinho. Ele não dava conta de cuidar de tudo de uma maneira decente. E Jetro, inspirado por Deus, deu esse conselho a Moisés para que ele organizasse, para que ele escolhesse homens capazes, homens espirituais, que tivessem respeito pelas coisas de Deus. Homens que não se compra e nem se vende, mas trabalha com o coração na obra do Senhor. Diz assim: e tu, dentre todo o povo, procurarás homens capazes e temente a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, maiores de 50, maiores de 10, para que julguem entre o povo em todo o tempo, e seja que todos o negócio grave tragam a ti. Quer dizer, aquele povo que Moisés tinha que organizar era pessoas que cada um ia tomar conta de uma igreja. E eles mesmo com capacidade suficiente para resolver problemas na igreja. Mas quando fosse coisas graves que eles não tivessem condições de resolver, aí trazia para Moisés resolver. Mas que a igreja teria que se manter firme, doutrinada e ensinando como se comportar, como viver como cristão, como era que o trabalho de Deus tinha que prosseguir. Hoje, meus irmãos, nós vemos as igrejas, você não sabe se é uma igreja, se é um mercado ou se é um salão de festa. Porque o povo pensa que engana Deus. É dança dentro das igrejas, é gritaria dentro das igrejas, é conversação dentro das igrejas. E uma igreja que está numa situação dessa, Deus não se faz presente. Estão ali clamando a Deus, é por isso que a palavra de Deus diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Por quê? Que nem todos. Porque a maioria, meus irmãos, das igrejas hoje são profanas. Igrejas, muitas delas montadas com o objetivo de ganhar dinheiro. Tem muitas igrejinhas por aí que os pastores estão ali com o objetivo de ganhar dinheiro à custa dos irmãos e não estão preocupados com a salvação. Aí você chega na igreja, é uma baderna, você não sabe se é uma casa de forró, você não sabe se é um mercado, você fica sem saber o que significa aquilo.
sem nada de organização. São igrejas profanas que estão ali para enganar o ser humano. O camarada está com a Bíblia na mão, vestido num terno, mas não tem nem conhecimento do que está falando. E assim, a palavra de Deus vai sendo profanada pelos aqueles que estão com a Bíblia na mão, mas pensando em dinheiro, em ofertas. Pois bem, eles julgarem assim a ti mesmo, aliviarás da carga e eles a levarão contigo. O conselho para Moisés foi esse: arruma as pessoas, organiza, esses homens te ajudarão a fazer, julgar os defeitos, os erros, as coisas erradas dentro da igreja, e vai te aliviar, Moisés, a carga que tem sobre os teus ombros. Jetro, sogro de Moisés, deu esse conselho. E Moisés ouviu e fez como Jetro tinha lhe ordenado. Quantos apóstolos ordenou Cristo a princípio para pregarem o evangelho? A palavra de Deus fala lá em São Mateus 3, verso 14, diz assim: e enviou e ordenou, em outra versão, 12 para que tivessem com ele e os mandasse para pregar. Jesus Cristo juntou 12 homens, instruiu aqueles homens e mandou eles saírem para pregar o evangelho. Foram organizados pelo próprio Cristo para levarem as boas novas àqueles que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. Se você está numa igreja, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que só grita e fala muito em dinheiro e milagres, tome cuidado, porque você pode estar dentro dessa igreja e estar perdido. Não são pastores, meus irmãos. Prestem atenção que eu digo para vocês. Não são pastores. A Bíblia chama essas pessoas de mercenários. Mercenários, enganadores, profanos. A Bíblia chama isso de mercenário. São aqueles que estão ali arrodeados de ovelha, mas não têm amor pelas ovelhas. Vocês entenderam? Jesus nomeou 12 homens para trabalhar com ele. E assim mesmo ainda teve um traidor no meio. Entenderam, gente? Quantos designou ele mais tarde para essa obra? Quantas pessoas depois dos 12? Quantos Jesus designou para essa obra depois? Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adistante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Ele mandava os discípulos, ensinava como era que tinha que fazer, de cidade em cidade, e depois ele ia atrás. Quem sabe ver como era que estavam trabalhando, como era que estavam aquelas pessoas que escutavam eles, né? E Jesus nunca deixou a desejar. Ele instruía os discípulos, mandava na frente e depois ele ia atrás quando o povo já tinha conhecimento de que ele era o Salvador da humanidade e que ele ia passar ali. É tanto que quando ele chegou a determinado lugar, que Zaqueu viu que Jesus ia passar, Zaqueu subiu num cipreste
e ficou ali para ver Jesus, porque Zaqueu era baixinho e ele queria ver Jesus. E ele trepou numa árvore para ver, e ele pensou que Jesus não sabia quem era ele. Quando Jesus chegou debaixo do cipreste e disse assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém cear na tua casa. Entenderam, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, a igreja de Deus precisa de organização. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, onde fala que ela tem que tá com ataduras, tá com isso, tá com aquilo, feridas, tumores malignos, está dizendo que a igreja está precisando de ser, é como um tumor que está precisando ser espremido com dores para poder sarar. A igreja, pelo que está vivendo, ela está precisando de uma crise amarga para que os irmãos possam reconhecer o poder de Deus e buscar Cristo em sua vida com mais dedicação. Meus irmãos, aqui eu estou terminando mais um estudo da Palavra de Deus. E essa é a primeira parte que fala de ordem e organização. Ainda tem uma outra parte que depois eu vou pregar para vocês, vou passar esse estudo para vocês, mas busquem conhecimento. Dá um like, toca no sininho de notificação, se inscreva no canal da Saudade, aprenda a estudar a Bíblia, que o irmão Francisco está sempre aqui. O canal é humilde, eu sou um velhinho cabeça branca, mas eu tenho um pouco de experiência para dizer para você que Jesus está voltando. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, muito obrigado por assistir o canal da Saudade e siga o meu Instagram, que eu também estou lá. O canal da Saudade está também no Instagram, com o irmão Francisco Lima, do canal da Saudade. Meus irmãos, muito obrigado, um abraço, e eu vou ficando por aqui, meus irmãos, muito obrigado por me assistirem, e eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Eu e a saudade.